Pessoal, essa aula é dedicada a um tipo de operador que é muito útil nas nossas análises exploratórias de dados dentro do pacote Tidyverse, né? Principalmente quando a gente está falando do dplyr, que é o pacote específico para esse processo de seleção, filtragem, ordenação e sumarização de dados, tá? Antes de mais nada, vamos dar uma limpada aqui no nosso ambiente de trabalho. Veja, eu não quero dois arquivos, né, do mesmo, dois objetos com o mesmo tipo de tabela de dados, tá? Então, antes de mais nada, eu vou remover esses objetos do meu environment, né, que eu não quero utilizá-los e eu vou fazer a leitura novamente. Então, eu uso essa expressão aqui, rm, tá? Remove, né? Eu vou remover o em1 e o em2. E veja que quando eu der Ctrl Enter, eles somem aqui no meu environment, tá? Vou deletar isso aqui também. Aí eu vou criar uma seção aqui de leitura de dados, tá? E o que eu quero fazer, eu só quero criar um EM, certo? Aí eu vou ler do próprio CSV. E o arquivo de velocidades, eu não vou ler o CSV dele, eu vou ler o arquivo em Excel. E aí, antes de mais nada, deixa eu fazer logo a leitura desse arquivo. E aí eu vou utilizar aquela função read.xlsx, certo? Que a gente viu que é do pacote read.excel. E aí eu vou colocar aqui o nome do arquivo, que é velocidades.xlsx, tá? Eu acho que esse arquivo não tem problema de encoding. Se tiver, a gente faz aquela operação novamente. Eu vou dar um Ctrl Enter. Vejam aqui, gente, que ele deu um erro, né? Ele disse que essa função read_xlsx não foi encontrada, tá? Isso é porque a gente precisa trazer o pacote read_excel, né? Então, para a gente fazer essa função ficar ativa, a gente pode utilizar, né, fazer um library read_excel, certo? E fazer essa chamada. Veja que eu coloquei um ponto e vírgula aqui, né? Porque o ponto e vírgula ele dá a noção para a gente aqui de quebra de linha, tá? E é o mesmo que eu fazer isso aqui, ok? Então, para ficar tudo na mesma linha, né, não ficar muito comprido o meu código, posso utilizar dessa forma. E o que um library faz? Ele traz todas as nossas funções daquele pacote, eles tornam essas funções disponíveis. Mas tem um recurso que é bastante interessante para a gente aqui. Se a gente não quiser ficar trazendo todas as funções de um determinado pacote, o que a gente pode fazer é, antes da função daquele pacote, escrever o nome do pacote, read excel, e eu vou escrever dois pontos, dois pontos. Assim, o que ele faz? Ele fala, busca naquela família, naquele pacote lá, qual que é essa função, e faz a operação que essa função está prevista de fazer, né? Nesse caso é a leitura, e armazena nesse objeto vel. Então veja que eu não vou chamar o pacote, eu só vou fazer essa leitura direta a partir de uma função específica desse pacote e eu consigo fazer a leitura desses dados. Então o meu dado, meu conjunto de dados vel aqui, né? Ele tem 500 observações de 3 variáveis, né? Eu vou fazer uma impressão dele aqui. E veja que ele não teve problema aqui com a gente, com a questão, né, lá do caminhão, tá? Com codificação, ok? Beleza, gente. O que a gente vai fazer agora, tá? Então, eu vou colocar aqui, introduzindo o operador pipe, tá? Mas antes de falar do pipe, né, eu vou usar duas funções que podem ser bastante úteis para a gente dar uma primeira visualizada nos dados, que é a função head de cabeça, né? E aí, quando eu passo um conjunto de dados dentro do head e solicito a impressão, o que ele faz é imprimir as 6 linhas, né, as 6 primeiras linhas desse conjunto de dados, tá? Mas se eu quiser fazer a impressão das 10 primeiras linhas, eu passo como um segundo argumento aqui o número 10. Ele me imprime as 10 primeiras linhas. Se eu quiser ler as 20 primeiras linhas, eu passo o 20, tá? Então, ele vai me imprimir as 20 primeiras linhas. E se eu quiser fazer o contrário, né? Eu quero imprimir as últimas X linhas. Aí a operação que eu uso, né, é o tail, tá? Eu vou passar um tail aqui no vel. Ele vai me imprimir as 6 últimas linhas dessa base de dados, né? Então eu posso fazer a mesma coisa. Como segundo argumento aqui, eu coloco a quantidade de linhas que eu quero ler do final para trás, tá? Mesma coisa, certo? Então ele vai ler as 10 últimas linhas aqui dessa base de dados. E aí, o que é o operador pipe aqui para a gente, pessoal? O operador pipe ele é útil para a gente quando a gente quer fazer um conjunto sucessivo de operações e deixar isso bem claro qual que é esse conjunto que a gente sucessivo de operações que a gente está fazendo em uma base de dados específica.
Então, se eu quiser passar, por exemplo, a operação head no objeto EM, o que eu posso fazer? Eu escrevo EM, e aí eu utilizo a percentual, né, o símbolo percentual, maior, percentual de novo, e aí eu posso dar um Enter, veja que ele dá uma indentação no código, e aí eu escrevo head, só que sem nenhum argumento dentro. Quando eu fizer isso e der um Ctrl Enter aqui, ele vai executar exatamente essa função aqui, né? É a mesma coisa, tá? Por que isso é útil? Né? Aí eu posso mudar o parâmetro, né? Head 10, ele vai me imprimir as 10 primeiras linhas, certo? Por que isso é útil? Porque eu quero fazer operações sucessivas nesse banco de dados, tá? E aí eu posso escrever aqui, desses 10 primeiros, eu quero os 2 últimos valores. Ele vai me puxar exatamente esses 2 últimos valores aqui, né? O 9 e o 10. Quando eu fizer isso, tá? Ele puxou os 10 primeiros, dos 10 primeiros ele puxou os 2 últimos. Então veja que quando eu quiser fazer operações sucessivas de filtragem, seleção, ordenação, tá? E depois uma sumarização dos dados, e aí depois quiser construir um gráfico em cima daquilo ali, esse operador de pipe ele organiza o código para ficar, para a gente entender que a gente está seguindo um roteiro de processos, né, de procedimentos nessa base de dados, tá? Então isso deixa o código mais com a leitura mais agradável para a gente, né? Apesar dele ficar mais comprido aqui, ele deixa o código com a leitura um pouco mais agradável. A gente vai utilizar bastante esse operador de pipe. E aí vocês viram, né, que esse primeiro pipe eu escrevi percentual maior ou igual ao percentual. E esse último, quando eu digitei, veio automaticamente, né? Como é que eu posso ter um comando para executar isso aqui de forma automática? É o Ctrl Shift M, tá? Então, Ctrl Shift M, vocês trazem o operador de pipe para ser executado, sem precisar ficar digitando percentual, maior, percentual, certo? Então, agora pode não ter ficado tão claro, mas quando a gente for fazer as operações sucessivas, isso vai ficar um pouco mais claro para a gente, ok? Então, era isso sobre o operador de pipe nesse primeiro momento.